Bom dia, Inaê. Bom dia, alguém que eu não conheço, que está com outra foto e outro nome. Melissa. Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir? Beleza. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar? Tudo bem com vocês? Só nós? 1, 2, 3. Vitória, Maria Eduarda. Só a gente mesmo? Acho que vai entrar mais gente. Vamos esperar então. Enquanto isso, deixa eu... fechar isso. Conseguem me ver e ouvir? Tranquilo, né? Luísa, Danilo, bom dia para quem chegou depois. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom, pessoal, vou dar mais até umas 8h05, senão a gente não vai conseguir fazer nada, Danilo. Olha aí, tá? Pouquíssimas pessoas, tá bom? 1, 2... Só ajustando a câmera. Ó, pessoal, olha só. Eu vou esperar mais 2 minutinhos aí e depois a gente vai dar início, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. De 2 turmas, 10 alunos, poucos, né? São poucos. E não tem desculpa para falar assim, eu não entendi, eu não estudei. Olha só, isso aqui é quase um contato de sala de aula, tá bom? É basicamente a mesma coisa. A gente não está fisicamente presente, mas o entendimento de conteúdo é o mesmo, tá? Não tem essa desculpinha, não. Vocês têm que... Bom, pessoal, olha só. Eu vou iniciar minha aula. Quem perder, depois, né, verifica aí, assiste a videoaula no canal do YouTube. Espero que vocês consigam me ver. Eu tentei focar a câmera nesse ângulo aqui, apesar dela estar um pouco inconstante. Agora, eu acredito que esteja com vocês me vendo tranquilamente, não é isso?
tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Peguem o livro aí. Beleza. Peguem o livro aí na página que no capítulo 4, tá? Capítulo 4. Então, capítulo 4, a página, especificamente, página 72, capítulo 4. Podemos começar? Todos estão na página capítulo 4. Sim. Sim, sim. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Olha só. O capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eles são capítulos aí que trabalham com os conceitos fundamentais da nossa disciplina. Ou seja, eles vão dar a base para a gente estudar aí os diversos fenômenos que vão ser apresentados aí dentro da disciplina de Química para a gente. Esse capítulo 4, ele especificamente já começa a apresentar esses fenômenos e já começa a trazer para a gente, já começa a fazer com que a gente entre num mundo mais abstrato da química. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a partir desse ponto aqui em diante, nós vamos começar a estudar situações que a gente não consegue enxergar fisicamente, a não ser por meio de algum tipo de modelo, algum tipo de construção física que nos permita entender, mas não enxergar as situações que a gente vai visualizar aqui agora, algumas delas, tá bom? O primeiro grupo de situações que a gente vai ver são as situações ou os fenômenos que estão envolvidos aí no capítulo de número 4, tá? E ele traz o título para a gente aí de leis ponderais. O que isso significa? Lei é um comportamento padrão que é observado sempre mesmo, em todos os casos, dentro dos fenômenos que existem na natureza. Então, uma lei, ela descreve um padrão de acontecimentos para um determinado fenômeno, tá bom? Ponderais significa que nós vamos estudar leis que estão relacionando aí a quantidade das massas, prestem bastante atenção nisso, a quantidade das massas das substâncias químicas, tá bom? Então, olha só. No caso das leis ponderais, existem algumas importantes, mas o livro ele vai trazer duas. E ele já vai começar falando aqui no início para a gente que a química, ela sofreu uma determinada modificação, saiu do nível de alquimia para ir para o nível de ciência, a partir desse livro aqui, O Químico Cético, do Robert Boyle, tá? E esse livro, digamos assim, foi o marco que permitiu fazer a mudança, né, digamos assim, a alteração de alquimia para química, ciência propriamente dita. Por quê? Porque esse livro aqui, ele foi importante porque ele começou a introduzir no estudo das substâncias químicas, no estudo das moléculas, massas, enfim, comportamento das substâncias de uma maneira geral, ele começou a inserir características do método científico, ou seja, nós precisamos observar, criar hipóteses, fazer experimentos. Olha só, pessoal, fazer experimentos. Deixa eu fazer uma configuraçãozinha aqui. Eu peço que não risquem a tela aí, porque eu não desconfigurei e deixei em aberto para todo mundo se movimentar. Então, fiquem atentos aí, por favor. Tá bom? É mais uma questão de comportamento dentro da sala de aula, tá bom? Deixa eu voltar aqui e compartilhar de novo. Fica a critério. Então, olha só. Essa é um marco importante dentro desse contexto aí da química, mudança da química de
alquimia, né, na verdade, mudança das ideias químicas de alquimia para as ideias mais científicas desse processo. O livro traz, a princípio, o seguinte, ó. Ele fala a definição de sistemas. Por que ele traz isso para a gente? Nessa página aqui, eu vou me atentar só no que são os sistemas, mas é porque é importante que a gente entenda o seguinte. Quando os pesquisadores eles foram estudar as substâncias, e no caso aqui das leis ponderais, foram estudar as massas, prestem atenção, hein? Leis ponderais, massas. As massas das substâncias envolvidas nas reações químicas ou nas transformações químicas, tá? Então, quando eles fazem esse estudo, eles estudam sistemas. O que isso quer dizer? Vamos supor que um determinado pesquisador ou que você vai estudar o comportamento da água, certo? Da água, uma substância química. Para você fazer esse estudo, você não precisa pegar toda a água existente no planeta Terra, toda, exatamente toda a água existente em todas as fontes, independente do local em que ela se encontra. Você não precisa retirar toda a água do planeta, o que seria impossível também, para fazer esse estudo. Você simplesmente pode pegar uma porção dessa água e, em cima dessa porção de água, você realizar o seu estudo. Então, um sistema, ele traz essa definição de sistemas aqui para que a gente consiga entender que, ao elaborar as leis, ao elaborar os estudos, os pesquisadores, eles pegam pedaços da substância, porções da substância, e essas porções são chamadas de sistemas. Então, olha só, marquem aí, ó. Sistema é a denominação dada a um corpo, uma porção da matéria, que é submetido a observações e análises, tá bom? Todo o sistema, ou seja, toda substância que eu estou utilizando para estudar, ela pode ter interação com o meio ambiente, ou seja, ela pode ter interação com as situações que estão externas a ela. E essas relações, elas nos permitem fazer ou definir 3 tipos de sistemas, tá? Muitas vezes esses sistemas podem ser confundidos com recipientes. Isso não está errado não na sua cabeça. E se você confundir, por exemplo, uma garrafa de refrigerante como um sistema, né, um recipiente. Então, a ideia é que você tem um pedaço, uma porção, tá, da matéria para poder fazer o estudo. Não tem jeito, né, pessoal? Para fazer o estudo a respeito de... Acho isso o fim, ficar anunciando essas coisas. Enfim, para fazer o estudo que lhe pertence ou que é interessante naquele momento. Existem 3 tipos de sistemas. Os sistemas abertos, fechados e isolados. Marquem esses itens que estão destacados aqui. O que é um sistema aberto? É igual ao corpo humano. Um sistema aberto é aquele sistema em que o corpo ou o que está sendo estudado ali naquele momento pode trocar tanto matéria, ou seja, pode reduzir a sua massa, como também perder energia para o meio ambiente. Então, um sistema aberto, por exemplo, o corpo humano. O corpo humano, ao se movimentar, ele consegue trocar matéria e energia. Mas como assim? Troca matéria porque sua. Então, ao suar, ele está trocando matéria, né? Está perdendo líquido e outras substâncias aí. Troca energia porque a gente percebe que, ao se movimentar, por exemplo, o nosso corpo ele pode aquecer, né? Ficar um pouco mais quente aí devido à entrada e saída, ao movimento da energia na forma de calor no nosso corpo. Então, um sistema aberto é aquele que permite trocar matéria e energia. Sistema fechado, como uma garrafa de refrigerante, como uma garrafa de vidro, por exemplo, fechada, é aquele que permite trocar energia, é aquele que permite trocar energia, mas não troca matéria com o meio. Como assim, professor? Imagine uma garrafa de refrigerante. Se você olhar para a garrafa de refrigerante, tirar ela da prateleira do supermercado. Eu tirei a garrafa de refrigerante da prateleira do supermercado, ela está com uma determinada temperatura.
correto? Quando eu coloco essa garrafa de refrigerante na geladeira, por exemplo, a temperatura do líquido, ou seja, a temperatura do meu sistema, vai mudar. Contudo, por que vai mudar? Porque esse meio, esse sistema, permite a troca de energia. Tá vendo? O calor está entrando, energia, entrando e saindo do meu sistema, fazendo com que ele fique quente ou frio, ok? Então, troca de energia na forma de calor, por exemplo, é um dos pontos dos sistemas fechados, abertos e isolados dos sistemas de uma forma geral. Quando eu falo que uma garrafa de refrigerante, ao ser retirada da prateleira, não troca matéria com o meio e mantida fechada, tá bom, pessoal? Com a tampinha fechada. Isso significa que, se eu tiver 2 litros do meu material ali e não abrir ele, não fizer nada, só simplesmente tirar de um local de menor temperatura, de maior temperatura e colocar num local de menor temperatura, eu vou observar que se tiver 2 litros, vão continuar os 2 litros, ou seja, não troca-se matéria com o meio em um sistema fechado, somente troca-se energia. Tá tudo certo para vocês? Estão conseguindo acompanhar? Entender? Pode falar aqui no chat qualquer coisa, tá bom? Tudo tranquilo? Beleza. E o sistema isolado? Como uma garrafa de café. Não existe sistema isolado perfeito, tá, pessoal? Mas uma garrafa de café é um exemplo mais próximo da gente. Como assim? O sistema isolado é aquele que não troca nem matéria e nem energia. Ou seja, se eu colocar uma determinada quantidade de café quente na garrafa e, né, vamos supor assim, num sistema isolado perfeito. Vamos pensar num sistema isolado perfeito. Não existem sistemas isolados perfeitos, mas vamos pensar que a garrafa de café seja um exemplo desse, perfeito. Quando eu falo perfeito, eu quero dizer o seguinte: ao colocar o café quente dentro da minha garrafa e fechar ela, ao fechar a minha garrafa, eu vou impedir que a matéria e a energia sejam trocadas com o meio, pensando que a garrafa de café é um sistema isolado perfeito. Essa é a minha condição. Isso não quer dizer que ela seja, tá? Na realidade, não é. Então, quando eu coloco ali, isso significa que a temperatura do café vai se manter a mesma o tempo todo, não vai perder energia. E mais, nós vamos ainda manter a mesma quantidade de café independentemente do período que eu analisar aquele sistema. Então, sistemas isolados, olha aqui as figurinhas aqui embaixo, são aqueles que não trocam nem matéria e nem energia. Sistema fechado não troca matéria, mas olha aqui, ó, a energia entra e sai do meu sistema. E o sistema aberto é aquele que troca tanto matéria quanto energia. Beleza? Essas definições são importantes. Aí virem a página aí, vão para a página 74. Essas definições são importantes, pessoal, por quê? Porque elas vão dar para a gente aquela base que eu falei anteriormente ali no início. É a situação em que eu observo uma determinada substância e não preciso pegar toda aquela substância do planeta ou do universo para fazer o estudo dela, tá bom? E mais, eu tenho que observar se os locais ou o local, vou colocar assim, o local onde eu estou realizando essa experiência ou verificando o comportamento dessa substância, se ele permite troca de energia, de matéria, porque isso afeta o resultado do meu experimento, né? Então, por exemplo, se eu realizar um experimento num sistema isolado, talvez a substância se comporte de uma forma. Se eu realizo esse mesmo experimento com a mesma substância, agora num sistema fechado ou aberto, a substância pode se comportar de maneira diferente. E por que eu estou falando disso? Porque a primeira lei ponderal, ou seja, a primeira lei que vai trabalhar com as massas das substâncias nos meus fenômenos químicos, é a lei da conservação de massa ou lei de Lavoisier. Tá? É uma das leis mais importantes dentro da química, porque a lei de Lavoisier ela serve como base para entender aí o comportamento em termos de massa das substâncias químicas quando estas participam de reações, ou seja, participam de transformações químicas.
Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Então, a lei de Lavoisier, ela vai procurar entender o comportamento da massa das substâncias quando estas substâncias participam de uma reação química. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Resumidamente, a lei de Lavoisier, ela é uma das leis que vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida de vocês. Ela fala, de certa forma, ele fala o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso quer dizer exatamente? O Lavoisier, ele fez vários experimentos com queima de substâncias, queimando os materiais e verificando por que, por exemplo, que esses materiais queimavam. Ele foi um dos grandes nomes aí, ou foi o nome, na verdade, que derrubou uma teoria na época que ele vivia, chamada de teoria do flogisto. Os alquimistas, os pesquisadores da época, acreditavam que os materiais, para entrar em combustão, para pegar fogo, necessitavam de uma entidade, eu vou colocar desse jeito, tá? Necessitavam de uma entidade chamada de flogisto. Então, materiais que tinham muito flogisto eram materiais que entravam facilmente em combustão, ou seja, podiam se queimar muito facilmente. Materiais com pouco flogisto eram aqueles materiais que se queimavam mais com uma maior dificuldade, ou seja, tinha ofereciam uma resistência maior na queima. Então, os pesquisadores acreditavam que todo material tinha uma maior ou uma menor quantidade dessa entidade, né, sobrenatural, vamos botar assim, chamada de flogisto. O Lavoisier, ele foi importante, por exemplo, porque ele conseguiu derrubar essa teoria, porque ele conseguiu provar, por meio das suas experiências, que o flogisto, na verdade, nada mais era do que o oxigênio. Ou seja, o Lavoisier, ele conseguiu provar efetivamente, por meio de experimentos e etc., que o que fazia as substâncias ou os materiais de uma forma geral entrarem em combustão era a presença de oxigênio no meio, tá? Você pode fazer essa experiência em casa, você pode pegar um pedacinho muito pequeno de vela, né, que com um pavio curto, acender e colocar um copo em cima. Você vai perceber que com o passar do tempo, depois de algum tempinho, a chama da vela ela se apaga automaticamente. Por que isso acontece? Você pode fazer isso na sua casa para evidenciar que é o oxigênio responsável pela queima. Por que ela apaga? Justamente porque dentro do copo ali provavelmente vai haver uma menor ou nenhuma quantidade de oxigênio. Bom, então com base nesses experimentos e em outros também, o Lavoisier ele conseguiu fazer o seguinte. Então ele pensou assim, vou pegar substâncias químicas e vou fazer queima dessas substâncias. Então, por exemplo, o nosso livro ele traz aqui o material que ele usou e as condições também que ele fez. Olha só, ele aqueceu óxido de mercúrio, então esse trecho aqui é a experiência dele. Ele aqueceu o óxido de mercúrio, tá bom, em um sistema fechado, ou seja, ele queria que fosse trocada a energia, mas que a matéria, a massa do meu sistema tentasse ser conservada de alguma forma. E ele verificou o seguinte, ó. Então aqui na primeira situação, nós temos o óxido de mercúrio. Perceba que nos dois lados ele colocou dois recipientes em uma balança justamente para medir a massa da substância. Então ele verificou o seguinte, ó, 2,38 gramas de óxido de mercúrio, evidentemente, são iguais a 2,38 gramas de óxido de mercúrio. Os sistemas estão fechados. Ele aqueceu um dos sistemas, ok? Ele aqueceu um deles e percebeu que em um sistema fechado, independentemente do fenômeno ou da reação química que a substância está sofrendo, em um sistema fechado,
independentemente da reação ou fenômeno químico que a substância esteja sofrendo, a massa das substâncias no início da minha reação é igual, olha lá, ó, a massa no final, mesmo que ela tenha formado várias substâncias diferentes. Então, olha só que interessante. Quando ele aqueceu o óxido de mercúrio, formou duas substâncias diferentes da original. Formou o oxigênio e formou o mercúrio. Tá vendo? Formou duas substâncias diferentes. Só que quando ele comparou essa massa das novas substâncias formadas com a massa inicial do meu sistema, ele percebeu que a massa permanece a mesma. Perceba, ó, que no caso aqui da minha reação química, da minha transformação, 2,19 gramas se transformaram em mercúrio e 0,19 gramas se transformaram em gás oxigênio. Se eu fizer a soma desses dois valores, eu vou obter exatamente o 2,38 do início da minha reação. Por isso que aqui, ó, pessoal, marquem essa fala aqui. Em uma reação química em sistema fechado, tem que ser fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos meus produtos, tá bom? Então vamos lá dar um ponto aqui rapidinho. Toda reação química, pessoal, ela é constituída, ela é escrita dessa forma aqui. Nós vamos apresentar as fórmulas das substâncias, aqui representados por A e B, as fórmulas das substâncias separados por mais, colocar uma seta apontando para alguma direção, ou para a direita ou para a esquerda, tá? Normalmente é nesse sentido que está sendo exposto aqui no livro, tá? Então nós temos as fórmulas das minhas substâncias. Isso daqui que eu estou falando com vocês é a escrita de uma reação química para saber o que é reagente e o que é produto, tá? Então, em uma reação química, nós temos reagentes e produtos. Se eu pensar num bolo, os reagentes seriam os materiais que eu estou usando para fazer o bolo. Quando eu penso no meu produto, seria o bolo formado depois de sofrer, né, os processos aí de que ele vai, enfim. Então, nós temos aí a massa dos meus reagentes é igual à massa dos meus produtos, tudo bem? Então, ó, símbolos das minhas substâncias químicas separadas por um sinal de mais, tá? Só um minutinho. Símbolos das minhas substâncias químicas separadas por um sinal de mais, tá? A seta, ela sempre vai apontar para os meus produtos, então aqui eu vou ter as fórmulas dos meus produtos também separadas por um sinal de mais. Então, segundo a lei de Lavoisier, nós temos, se a massa dos reagentes é igual à massa dos meus produtos, lá na minha reação, ó, o óxido de mercúrio, que tem 2,38 gramas, seria o meu reagente. Uma coisa interessante é que os reagentes, eles estão sempre do lado esquerdo da minha seta. Então, todas as fórmulas químicas que aparecem na minha equação química, que estão situadas do lado esquerdo da minha setinha, são as fórmulas químicas dos reagentes. Todas aquelas que estão do lado direito são as fórmulas químicas dos meus produtos. Então, eu tenho essa escrita aqui, ó, é chamada de equação química e ela vai mostrar para a gente uma reação química. Segundo Lavoisier, então, em um sistema fechado, a massa dos reagentes, ou seja, a massa no meu início de reação, é igual à massa no final da minha reação, ou seja, massa dos reagentes é igual à massa dos meus produtos. Tudo bem? Então, ó, o agora é com você. Aqui é bem tranquilo, ó. Na reação química, deu uma reação aqui. A, B, C e D são as fórmulas das substâncias, genéricas aqui no caso. A e B são os meus reagentes, C e D são os meus produtos. Como que eu estou conseguindo identificar isso? Por meio da setinha.
Então, ó, lado esquerdo da seta, fórmulas dos reagentes. Todas as fórmulas separadas por um sinal de mais, tanto dos reagentes quanto do lado direito da setinha, que indica os produtos. As fórmulas dos produtos também vão estar separadas por um sinal de mais. Então, ele fala assim, ó, na reação química A mais B, então, o reagente A reagindo com o reagente B está formando os produtos C e D. Reagiram completamente 5 gramas de A, 15 gramas de B. Sabendo que a massa de D obtida, então a massa de uma das minhas substâncias, é 12,5 gramas, qual é a massa da substância C? Responde para mim. Qual é a massa da substância C? Responde aqui no chat. Ó, ele reagiu 5 gramas de A mais 15 gramas de B. Lembrem que vocês vão aplicar a lei de Lavoisier. Se formaram 12,5 gramas de D, qual a massa de C formada? Mais alguém, além da Luísa? Isso, Peto operando. Boa. Isso aí, pessoal. Olha só. Vocês conseguiram entender, então, que quando eu tenho a aplicação da lei de Lavoisier, eu primeiro tenho que entender o critério. 7,5. Todo mundo acertou. Perfeito. Eu tenho que atender o primeiro critério. Só funciona se o sistema estiver fechado. Se não estiver fechado, nem adianta que o Lavoisier não se aplica. Por que que não se aplica? Porque, por exemplo, aqui no experimento dele, 7,5. Isso aí, pessoal. Perfeito. Aqui no experimento dele, pessoal, por que que não funciona num sistema que não é fechado? Tá vendo que formou, por exemplo, o gás oxigênio? Se esse sistema fosse aberto, 0,19 gramas iam se misturar com o ar atmosférico. Então, ele não conseguiria perceber nada de evidência para o que ele estava pesquisando. Por isso que a lei de Lavoisier só consegue ser observada em sistema fechado, tá? Porque algumas vezes algumas substâncias podem se transformar em gás e gás escapa com muita facilidade dos locais. Beleza? Entendido? A lei de Lavoisier? Fácil, né? Então, olha só. Aqui, no tome nota que ele deu aqui, ele fala que se você for tentar estudar esse comportamento da matéria pela teoria da relatividade de Einstein, você vai ver que a lei de Lavoisier, ela não se aplica efetivamente, tá bom? Tá? Então, sem considerar as ideias de Einstein para a teoria da relatividade, enfim, para a energia que envolve a massa de um corpo ou dos sistemas químicos, se a gente não considerar isso, a lei de Lavoisier, ela se aplica. Agora, se eu considero esse aspecto da ciência, que é a relatividade de Einstein, eu vou ver que a lei de Lavoisier, ela não se aplica, mas isso só se eu considerar a teoria da relatividade de Einstein. É só mais um efeito de curiosidade essa parte aqui. Depois vocês deem uma lida, tá bom? Porque ele vai mostrar pra gente justamente isso, que às vezes matéria e energia podem ser a mesma coisa e, enfim, em um sistema fechado, a gente sabe que há troca de energia, então não há conservação de massa total, se usarmos a relatividade de Einstein, ok? Entendido isso? Posso passar para Proust e lei das proporções fixas? Eu sempre acompanho pelo chat aqui, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem ir falando ou perguntando alguma coisa, sempre deixem aqui que eu vou observando, tá bom? Então, olha só. Lei das proporções fixas, ainda trabalhando com a massa das substâncias, tá bom? Massa das substâncias. Agora, ele não estava interessado, o Proust, diferentemente do Lavoisier, não estava interessado na massa das substâncias em uma reação, tá bom?
O Proust, ele estava interessado em descobrir qual era a proporção que os elementos químicos se combinavam para formar uma determinada substância. Qual era a proporção em massa? Então, a lei das proporções fixas, ou lei de Proust, ela vai nos dizer, ela vai nos mostrar como que os elementos químicos se combinam em termos de massa para formar as minhas substâncias ou os meus compostos químicos. Não como eles se combinam, mas em qual proporção ocorre essa combinação para que uma determinada substância química seja formada. Por exemplo, a gente tem hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio, pessoal, ele pode formar duas substâncias distintas. Pode formar a água, H2O, ou pode formar a água oxigenada, H2O2. Todas as duas substâncias têm hidrogênio e oxigênio, mudando apenas a quantidade deles. Então, o que Proust queria com os seus experimentos era justamente chegar a essa conclusão, que quando duas substâncias, ou melhor dizendo, quando dois elementos químicos ou duas substâncias químicas simples, tá? Pode ser explicado assim também. Quando duas substâncias simples ou dois elementos químicos se formam um determinado composto, esse composto formado terá sempre uma combinação entre esses elementos em uma proporção fixa, no sentido do seguinte: para formar a água, o hidrogênio e o oxigênio se combinam em uma determinada proporção. Para formar a água oxigenada, os mesmos elementos, oxigênio e hidrogênio. Para formar a água oxigenada, aí eles já vão se combinar em proporções diferentes, porque são substâncias diferentes. Então o Proust estava tentando chegar nessa conclusão, que a gente já sabe hoje, mas ele estava buscando essa conclusão. Como que substâncias ou elementos químicos iguais podem ou poderiam formar substâncias diferentes. Por quê? Porque existe em toda substância formada uma proporção fixa. O que isso quer dizer? Ele fez o seguinte experimento. Essa tabela aqui. O seguinte experimento. Ele pegou uma massa de gás hidrogênio e reagiu com uma massa de gás oxigênio para formar a água. Ou fez o processo contrário, melhor dizendo. Ele pegou a água e decompôs a água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Isso é muito importante o que está escrito aqui. Anotem aí no livro de vocês, se vocês estiverem com o material na mão. Toda substância composta, como a água, pode ser dividida em substâncias simples. Então, as substâncias compostas podem formar substâncias simples. Substâncias simples não podem ser decompostas, tá bom? Repito, substâncias compostas podem originar substâncias simples. Como a água pode originar o gás hidrogênio e o gás oxigênio, que são substâncias simples. O mesmo não acontece com as substâncias simples, ou seja, uma substância simples, ela não consegue ser decomposta, tá bom? Então, substâncias compostas, formadas por vários elementos químicos, podem originar substâncias simples. Já as substâncias simples não podem ser decompostas, beleza? Então, com base nessa ideia, ele fez o seguinte: ele pegou a água e decompôs a água em hidrogênio e oxigênio, que são os seus elementos formadores. E pegou massas aleatórias de água. E o que aconteceu? Ele observou que ao decompor a água em hidrogênio e oxigênio, sempre existia uma proporção fixa entre a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio que estava participando da minha reação, da minha formação. Então, olha só, quando ele fez a relação, quanto de hidrogênio reagiu
com oxigênio, ou qual a proporção de hidrogênio que reagiu com essa massa de oxigênio aqui para formar as 18 gramas de água. Então, ele fez uma relação, uma proporção, 2 gramas do hidrogênio sobre 16 do oxigênio. E foi fazendo o mesmo para todas as experiências. 10 sobre 80, 15 sobre 120, 45 sobre 360. Se eu simplificar todas essas frações aqui, todas essas proporções, eu vou verificar que a proporção sempre será 1 para 8. Ou seja, em termos de porcentagem, para formar a água, não é outra substância, mas a água, o oxigênio e o hidrogênio se combinam em uma proporção de 88,9% de oxigênio para 11,1% de hidrogênio, que é essa proporção indicada aqui, tá bom, pessoal? Então, para formar a substância química, a água, existe uma proporção fixa entre a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio que se combinam. Em termos de massa, é sempre 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Ah, professor, e se essa proporção não mudou? Se essa proporção sofrer alguma alteração em alguma dessas experiências aí? Isso significa que não é a mesma substância que está sendo formada. O que o Proust quis mostrar para a gente é, para formar a água, por exemplo, eu preciso de 11% de hidrogênio e 89% de oxigênio, né? Eu estou arredondando aqui. Sempre nessa proporção. É fixa, é constante. Se essa proporção varia em algum momento, aí a substância química mudou. Então, deixa de ser a água e pode ser, por exemplo, a água oxigenada, que a gente estava dando o exemplo anteriormente. Deu para entender? Sim? Beleza. Então, vamos lá. Perceba, ó, marquem aí uma substância pura, independente do processo de preparação, então, independente de onde ela vem, é constituída por elementos, lembra, a substância composta é constituída por outros elementos que apresentam uma proporção em massa sempre constante. Isso significa que para formar a água, o hidrogênio e o oxigênio se combinam em uma determinada proporção. Para formar outro composto, água oxigenada, por exemplo, essa proporção já vai mudar, vai ser alterada, tá bom? Olha só, pessoal, uma coisa interessante é que a lei de Proust, ela obedece à lei de Lavoisier. Aqui, ó, de Lavoisier. Então, olha só, se eu tenho 18 gramas de água no início, perceba que a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio formadas vão dar exatamente 18, em todos os casos, tá vendo? Então, para a lei de Proust, nós verificamos a lei de Lavoisier, porque ela tem que ser verificada ali nesse sentido, e vamos dizer que sempre a gente faz uma relação entre as massas das minhas substâncias nos diferentes experimentos, que é o que vocês vão fazer aqui para mim. Agora não vai dar tempo, mas vão fazer aqui para mim, e depois eu vou pedir isso daqui, tá bom? Num formulário do Google que eu vou enviar para vocês. O Agora é com Você, esse daqui, tá? Ele vai pedir para que você verifique aqui, prestem atenção, verifique se os resultados obtidos comprovam a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Tudo bem? Por que eu estou parando aqui agora, pessoal? Essa teoria atômica, a teoria atômica de Dalton, ela é a primeira teoria atômica que vai trazer aí a ideia do que vem a ser o átomo. Só que ela está sendo explorada no capítulo de número 5. Eu não sei por que ele trouxe, eu não entendi como que eu faço isso. Como que eu faço o quê? Comprove a lei de Lavoisier e a lei de Proust? Ora, você vai aplicar a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Qual é a lei de Lavoisier? A soma das massas, está aqui, ó. Então, você tem uma reação química, ó, A, igual essa daqui, cadê? Aqui, ó.
A reage com B igual essa daqui de cima. Você vai usar esse modelo aqui de cima, ó. Esses quadrinhos aqui para resolver o mergulhando. Agora é com você. A reagindo com B, formando C e D. Então, aqui, ó. A reage com B, formando C e D. Aí ele foi e repetiu a experiência, agora usando massas diferentes. Você vai verificar esse quadrinho aqui para a lei de Lavoisier, se as massas se conservam. Olha lá, ó, se a massa de A mais a massa de B é igual à massa de C mais a massa de D em todos os experimentos, ok? E depois você vai verificar se a proporção entre as massas de a massa de B, a massa de C e a massa de D se mantém constante ao longo dos experimentos, tudo bem? Ou seja, sempre vou obter a mesma proporção, tudo bem? Certo? Qualquer coisa, me tire as dúvidas ali no WhatsApp. Olha só, pessoal. Teoria atômica de Dalton vai ser explicada no capítulo 5. Eu não sei por que ele trouxe aqui agora, não entendi, mas ela está toda no capítulo 5. Essa parte aqui, nós já vimos na sala de aula. Eu já passei para vocês sobre as fórmulas e símbolos de elementos químicos. Está no caderno, logo no início dos nossos capítulos, tudo bem? Então, deem uma lida, porque essa parte aqui, eu tenho certeza que eu já passei para vocês nas nossas aulas. Inclusive, falei o que significa os números, o conjunto de letras e números. Lembram disso, que a gente falou sobre isso na sala de aula? Certo? Procurem no material de vocês que tem toda essa informação aqui já passada para vocês quando a gente trabalhou na sala nesses últimos dias aí, logo no início do ano. Foi, tá bom? Beleza, pessoal? Deu para pegar uma parte interessante, tranquilo? Então, olha só, muito obrigado pela participação de vocês aí. Desculpa os cachorros, são 6 que tem aqui, então fica um pouco difícil de controlar. E é isso, tá? Muito obrigado, bom final de semana. Tirem suas dúvidas comigo pelo WhatsApp e hoje eu vou postar uma videoaula do capítulo 4 com a resolução de algumas atividades para vocês, tá bom? Fiquem atentos ao canal lá, beleza? Então, até mais, tá? Tchau, obrigado, pessoal. Meu Deus.